Na Bundesliga, apenas o quinto colocado, na Champions League finalista, juntamente com o poderoso Real Madrid. Eis a linha tênue que separa o início e o fim da temporada do surpreendente Borussia Dortmund de Edin Terzic, que em um curto espaço de 12 meses foi da perda do título alemão na última rodada ao regresso ao Wembley após 11 anos. Bom, uma temporada depois da Inter de Milão, agora é a vez do Borussia Dortmund aparecer como grande intruso na final da Champions League. E bota intruso nisso, pois se a gente parar para analisar, há exatamente um ano os aurinegros caminhavam para o último jogo da edição anterior da Bundesliga com o destino nas próprias mãos, precisando de uma simples vitória sobre o Mainz 05 no Signal Iduna Park para encerrar com a longa hegemonia de uma década do Bayern de Munique na competição. No entanto, o time amarelo literalmente amarelou diante da muralha amarela e apenas empatou com o Mainz em 2-2, deixando escapar a grande oportunidade de vencer o título alemão em razão do triunfo por 2-1 do Bayern de Munique sobre o Colônia fora de casa nos minutos finais ali da temporada passada, o que levou o treinador Edin Terzic às lágrimas sob os olhares dos mais de 70 mil sofredores que acompanharam aquela melancólica despedida do Borussia Dortmund da temporada 2022-2023. Bom, e com a moral abalada por ter perdido o título alemão dessa maneira, o Borussia Dortmund ainda teve de lidar com a saída de sua principal peça, no caso, Jude Bellingham, que transferiu-se ao Real Madrid, isso um ano depois da saída de Erling Haaland ao Manchester City. Pois é, e como o mercado de transferências do Borussia Dortmund não foi lá aquelas coisas, nenhuma contratação impactante, a expectativa não era das melhores para a disputa da temporada 2023-2024, o que no final das contas acabou se confirmando através das campanhas do Dortmund, tanto na Bundesliga quanto na Copa da Alemanha, a julgar que os comandados de Edin Terzic foram eliminados nas oitavas de final da Copa da Alemanha pelo Stuttgart. E já é certo que encerrarão a Bundesliga na quinta colocação, pois a uma rodada do término do campeonato o Borussia Dortmund não pode mais alcançar o quarto colocado RB Leipzig e também não pode mais ser alcançado pelo sexto colocado Eintracht Frankfurt. A sorte do Borussia Dortmund é que o G4 da Bundesliga se expandiu para um G5, o que permitirá com que o quinto colocado dispute a Champions League na próxima temporada, devido à ótima participação dos clubes alemães nos torneios continentais na atual temporada. Contudo, esse quinto lugar do Borussia Dortmund na Bundesliga resume perfeitamente o que foi a temporada dos aurinegros aí ao longo da competição. Eles deixaram bastante a desejar, não jogaram bem em nenhum momento, principalmente contra os principais postulantes na corrida pelo título alemão, e encerrará a temporada aí a mais de 20 pontos de distância em relação ao campeão Bayer Leverkusen. Em contrapartida, esse obscuro cenário aí da temporada do Borussia Dortmund se resume exclusivamente às competições de âmbito nacional, já que pela Champions League a situação é totalmente contrária, tendo em vista que o Borussia Dortmund avançou às oitavas de final do torneio continental como líder do grupo da morte, composto por Paris Saint-Germain, Milan e Newcastle. Por sinal, antes do início da temporada, da Champions League ali, era esperado no máximo que o Borussia Dortmund conquistasse uma vaga para disputar a Europa League, ou seja, ficasse na terceira posição de sua chave, dada a forte concorrência aí de Paris Saint-Germain, de Milan e de Newcastle. Por este motivo, os 11 pontos conquistados pelos aurinegros, somados à classificação antecipada ao estágio mata-mata da Champions League, surpreenderam tanto quanto o restante da campanha da equipe até chegar na final, uma vez que os aurinegros superaram o PSV Eindhoven, campeão holandês, e uma das grandes sensações aí da temporada 2023-2024 nas oitavas de final, o sempre complicado Atlético de Madrid de Diego Simeone nas quartas de final, com uma vitória emocionante por 4-2 no Signal Iduna Park,
E por último, eliminaram o Paris Saint-Germain na última temporada de Kylian Mbappé pelo clube francês, com 2 vitórias por 1-0, vencendo por 2-0 no agregado. Aliás, esses enfrentamentos contra o Paris Saint-Germain deram o que falar, né? O Borussia Dortmund venceu com uma vantagem mínima no jogo de ida e já sabia que no jogo de volta teria de segurar o ímpeto dos parisienses no Parque dos Príncipes. Ainda assim, né, o Paris Saint-Germain não ameaçou tanto no primeiro tempo. Acho que o Borussia Dortmund conseguiu controlar a pressão ali por parte dos anfitriões, que tiveram apenas uma grande chance de gol ali na primeira etapa do jogo de volta. Mas no segundo tempo, sim, o bicho pegou, né? Principalmente depois que o Borussia Dortmund abriu o placar com Mats Hummels, né? Que foi eleito, inclusive, o melhor jogador em campo nas 2 semifinais, né? O Mats Hummels abriu o placar aos 5 minutos do segundo tempo e a partir daí os franceses literalmente partiram para cima dos alemães. Não à toa, o Paris Saint-Germain encerra a partida registrando um montante de 30 finalizações, 70% de posse de bola, 12 escanteios, 4 bolas na trave e o total aí de 3,25 gols esperados, né, ao longo do jogo, um elevado índice. Em todo caso, apesar desses números chamarem bastante atenção, é importante destacar que os alemães adotaram uma proposta inteligente ao canalizarem a posse de ataque dos parisienses pelo lado direito, isto é, longe das perigosas áreas centrais e principalmente longe do lado esquerdo, onde atua Kylian Mbappé, literalmente anulando o craque francês em campo. Por isso, né, o Mbappé pouco participou do jogo. Deste modo, a solidez defensiva do operário time, que não sofreu nenhum gol nos 180 minutos do duelo contra o Paris Saint-Germain, garantiu-lhe a passagem rumo ao Wembley no próximo dia 1º. A propósito, o estádio de Wembley foi o palco que o Borussia Dortmund disputou a sua última final de Champions League na temporada 2012-2013. Portanto, os aurinegros retornarão ao mítico estádio inglês 11 anos depois para disputar a sua terceira final de Champions League ao longo da história e desta vez em circunstâncias bem diferentes daquelas de 2013, a começar porque o atual time comandado por Edin Terzic é bastante inferior em comparação àquela equipe na época liderada por Jürgen Klopp, que ficou com o vice-título depois de perder do Bayern de Munique por 2-1. Inclusive eu acho que esse time do Borussia Dortmund na atualidade não está nem entre os 3 melhores do clube desde aquela final da temporada 2012-2013, o que demonstra, dentre outras coisas, o tamanho do feito alcançado pelo Borussia Dortmund e também, né, sinaliza o favoritismo do Real Madrid, que para mim beira aí os 8-2 ou 7-3 numa escala de 0-10. Até puxando pela memória, eu acho que essa será uma das finais europeias com maior disparidade entre os finalistas desde o início da nova era da Champions League em 1992. Eu acho que ela se equipara inclusive à decisão entre Bayern de Munique e Valência na temporada 2000-2001 e aquela do ano passado entre Manchester City e Inter de Milão. Por essa razão, considerando exatamente a última decisão entre Manchester City e Inter de Milão, em que muitos esperavam até uma goleada por parte dos ingleses, e o que se viu foi o gol de Rodri salvá-los em meio a uma grande partida dos italianos, fica claro e evidente que nada está garantido a favor do Real Madrid na decisão marcada por ser o último jogo de Marco Reus pelo Borussia Dortmund. Marco Reus, que há 11 anos disputava a final da Champions League em sua primeira temporada pelo Dortmund e agora voltará a disputar a decisão em sua última temporada vestindo a camisa amarela, um fato que, é claro, o coloca como grande personagem da final em Wembley, bem como o companheiro e último remanescente daquele time de 2013, Mats Hummels, e também o treinador Edin Terzic, que saiu direto das arquibancadas do Signal Iduna Park para comandar a equipe do coração. Logo, só nos resta saber se Marco Reus, Mats Hummels, Edin Terzic e Companhia Limitada percorrerão os 710 quilômetros do caminho de volta entre Londres e o Vale do Ruhr com a orelhuda na bagagem.
Bom, então é isso aí, eu vou ficando por aqui, eu agradeço mais uma vez a sua atenção e peço a gentileza para que você inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo, ative o sininho das notificações e siga as nossas redes sociais através do site soccerblog.com.br ou deste QR Code que eu vou deixar aí na tela. Você terá acesso a todos os links de nossas redes sociais e a todo o nosso conteúdo na internet. Um forte abraço, uma excelente semana para você, até a próxima e saudações!